Bom dia, povo! Tudo bem? Gente, eu sei que esse horário não é o horário ideal para live, né? Mas eu fiquei pensando, será que existe mesmo um horário ideal? Não sei. Eu ia fazer ontem à noite, mas por conta das encomendas do Dia dos Namorados ficou apertado para mim. Aí eu resolvi fazer hoje de manhã. Então, pra mim, na verdade, de manhã é até mais tranquilo. Porque à noite tá todo mundo em casa e aí eu não fico à vontade para fazer a live. O movimento de gente me incomoda. Não devia, né? Mas me incomoda. E às vezes entra e conversa, esquece que a gente tá na live e isso me incomoda. De manhã eu tô sozinha, é muito mais tranquilo, né? Aí às vezes o pessoal fala, mas... Oi Carolina, bom dia, tudo bom? À noite o pessoal já saiu do trabalho, tá em casa, consegue assistir melhor. No meu trabalho, eu consigo assistir lives, é claro que às vezes não dá pra prestar tanta atenção, mas eu tô trabalhando e eu tô sempre ouvindo alguma coisa, ou uma live, ou uma mentoria, um áudio, alguma coisa. Mas vamos lá. Qual é o tema dessa live de hoje? Os erros que eu cometi no empreendedorismo. Que não vou dizer que foram muitos, não. Mas aprendi com todos, na verdade. Todos por falta de experiência mesmo. Porque eu não nasci... Tem gente que é empreendedor nato, eu não sou, tá? Não sou. Eu sou jornalista, passei quase 20 anos atuando no jornalismo, então não pensava em empreender, nunca pensei em empreender, na verdade. Olha só, é estranho, né? Eu sempre gostei muito da minha profissão, fui muito bem na minha profissão, obrigada, por quase 20 anos. E nunca me passou pela cabeça empreender. Nunca me passou pela cabeça. Não tinha porquê, né? E quando eu saí do jornalismo, eu saí porque eu já estava cansada, já não me trazia mais a satisfação que eu tinha antes, que eu sempre tive, na verdade. E assim, parece que deu o prazo de validade. Sei lá, não sei. E eu fui trabalhar com meu marido na loja dele. Mas eu não era administradora da loja, basicamente eu cuidava das vendas, né? Ficava no caixa, tal, cuidava de venda, atendimento ao cliente. Nunca tive que cuidar da parte administrativa, até porque eu tinha uma resistência muito grande com a parte administrativa. Porque eu falava, não, é uma coisa que eu não sei fazer e não quero aprender. Na verdade, não sabia fazer e não quero aprender. Porque quando você não sabe fazer, mas você quer, você vai buscar conhecimento, esse é o certo, né? Então, mas eu não sabia e não queria aprender. Aí é outro caso, né? Então, fazer o quê? E eu tinha o meu ateliê de bolsas, que nunca chegou a ser um negócio de verdade. Por que eu falo que não era um negócio de verdade? Eu fazia porque eu amava. Amo ainda, né? Mas estou falando do que aconteceu antes. O ateliê veio para mim primeiro como um hobby, quando eu ainda estava no jornalismo. E as vendas foram acontecendo naturalmente, porque eu fazia as peças, postava, porque eu estava orgulhosa do que eu estava fazendo, postava, o pessoal gostava e começou a pedir, né? E eu comecei a vender sem pensar exatamente, nossa, é um negócio. Eu estou vendendo. Mas com o passar do tempo... Hoje, Sara, bom dia, tudo bom? Com o passar do tempo, eu comecei a ver a necessidade de transformar o ateliê de bolsas em um negócio formal. Por quê? As pessoas começaram a me procurar com pedidos maiores. Às vezes nem eram pedidos tão grandes, mas eles queriam nota fiscal. E eu não era empresa. Eu não tinha nota fiscal para fornecer, né? Eu cheguei uma vez a
pegar um pedido assim, porque eu falei, nossa, não posso perder essa encomenda. E falei, ó, só que eu tenho nota fiscal da loja de embalagem, porque era sócia lá. Então eu podia emitir a nota. Emiti a nota, mas eu não queria misturar as coisas. Então foi só uma vez. E para eu abrir a minha empresa do ateliê, eu não via sentido abrir logo de cara uma pequena empresa, com todos os encargos que vêm junto da abertura de uma pequena empresa ou de uma microempresa, porque eu não tinha demanda suficiente para custear uma microempresa. Quem tem empresa sabe. O imposto é alto, você precisa ter um contador, você já não faz mais a contabilidade sozinho. Então, é totalmente diferente. E eu não via ali no ateliê um movimento grande o suficiente para isso. É claro que ninguém quer ser pequeno a vida inteira, mas você começa pequeno, esse é o ideal, né, gente? Você começa um passo de cada vez. Aumentou o faturamento, saiu do MEI, beleza, segue, né? É claro. Só que eu não podia ser MEI, porque o meu nome constava como sócia lá na empresa de embalagens. Então, eu não podia ser MEI. Para ser MEI, você não pode ser sócio de uma empresa. E alguns cargos públicos também, se você ocupa um cargo público, alguns cargos públicos não permitem que você seja MEI. Enfim, eu não podia ser MEI e continuei levando o ateliê nessa. Na informalidade, né? Vamos ver até onde vai e tal, mas isso me incomodava muito. Até que, no ano passado, aí é que tá os grandes erros que eu falei. Agora que eu vou começar a falar dos erros que eu cometi no empreendedorismo, porque o ateliê até então não tinha problema. O problema é que eu ficava amarrada, não podia pegar pedido para que exigisse nota fiscal. Beleza. No ano passado, exatamente há pouco mais de um ano atrás, em maio do ano passado, eu e uma amiga resolvemos montar um negócio junto. A gente não resolveu, surgiu a oportunidade da gente comprar um brechó de uma outra amiga minha. O que a gente fez? Na empolgação, foi tudo feito assim, na empolgação, no susto. Não foi planejado. Primeiro erro, falta de planejamento. A gente não fez pesquisa de mercado para ver, vamos investigar. A gente era consumidora de brechó. Olha só como que a gente faz as coisas, né, sem pensar. Eu e ela éramos clientes de brechó, a gente amava comprar em brechó, frequentar os brechós, era tudo uma festa. Oi, Denise, bom dia, tudo bem? Então, a gente era cliente de brechó, mas a gente não tinha a mínima ideia de como tocar um brechó. Então, foi tudo muito assim na empolgação. Primeiro erro. Gente, nunca abra um negócio sem pesquisar o mercado antes. Não faça isso. A probabilidade de dar errado é muito grande, muito grande. Então, primeiro, faça uma pesquisa de mercado. Nós não fizemos. A gente não tinha a mínima ideia. Faz um planejamento. A gente não tinha planejamento nenhum. Na verdade, a gente entrou porque o investimento era baixo. Aí a gente dividiu, nós éramos duas, juntou ali, o investimento era pequeno, a gente entrou. Só que, como que você vai tocar um negócio, uma loja de porta aberta para a rua, sem ter uma empresa? Não tem como. Eu não podia abrir MEI e ela também não, porque ela tinha uma outra empresa no nome dela. Qual foi a solução? Abrir uma microempresa. Não era o ideal, porque a gente estava começando. E o brechó nos dava a possibilidade de abrir MEI, se a gente pudesse, mas nós não podíamos. Nós abrimos uma microempresa. Então, logo de cara, presta atenção na sequência de erros que aconteceu aí. Conhecer o mercado, independentemente do segmento, você tem que conhecer. Foi a pior besteira que nós fizemos. Eu acho que o pior erro, na verdade, foi esse.
Foi o primeiro e foi o pior. Esse foi o pior. Não conhecer o mercado. A gente entrou na empolgação. Ai, uhul, um brechó, que maravilha. Moda sustentável, ai, vai ser fantástico. Foi a pior coisa. A gente não tinha a mínima ideia de como precificar as roupas. Presta atenção nisso, gente. A gente não tinha a menor ideia de como precificar as roupas, como lidar com as fornecedoras, tudo, o operacional do brechó. A gente entrou assim na festa, na purpurina. Beleza. Abrimos uma microempresa. Pesquisa de campo para estudar o local. Exatamente. O que a gente fez? A gente pegou uma loja pronta, né? A Denise, ela dá assessoria para quem quer abrir uma franquia. E ela tem muita experiência nessa área. Tanto que quando alguém quer abrir uma franquia e procura ela vai com a pessoa, procura, orienta a pessoa para o lugar adequado para abrir aquela franquia. Gente, eu vou abrir uma loja. Eu preciso saber onde eu vou abrir essa loja. Ali onde eu vou abrir, se eu preciso de fluxo de gente passando, tem esse fluxo ali? Não tem? Então não serve. Era uma loja de roupa. A gente precisava de um lugar que tivesse gente circulando, não só carro. Um lugar que só passa carro e normalmente a alta velocidade, muito provavelmente você não vai ter gente entrando na loja. E foi o que aconteceu. A gente pegou uma loja pronta, ela já estava instalada. Aparentemente o lugar era muito bom, mas não tinha circulação de pedestre. Não tinha. O povo só passava de carro e passava rápido. Não dava para você ver a fachada da loja, se você não tá... Ninguém passa de carro olhando para os lados, né? Então, tudo foi errado. O começo inteiro foi errado, né? A gente não pesquisou nada, gente. Não pode, não tinha planejamento. A gente simplesmente entrou dentro da loja. Uhul, e agora? E agora? As roupas a gente não comprava. As roupas eram consignadas. Como assim? A fornecedora ia lá e falava, eu quero deixar minha roupa aqui para vender. Beleza, a gente pega a roupa, quando vende a pessoa recebe 50%, a dona da roupa. Ok, presta atenção nisso. A fornecedora recebe 50% do valor. Os 50% que fica com a gente, você tem que tirar todas as despesas fixas, aluguel, água, luz, telefone, imposto, taxa da maquininha do cartão de crédito. A gente ficava com 50% para tirar tudo isso desses 50%. Pensa no que sobrava de lucro. Isso a gente não passou pela nossa cabeça. Simplesmente a gente não se atentou para isso. Não se atentou. Aí a gente abriu uma microempresa. Já tinha que pagar toda a despesa de você abrir uma microempresa. O MEI você abre de graça. Não paga nada. Para abrir uma microempresa eu preciso de um contador. Ele cobra, óbvio, o serviço dele para abrir a empresa. Você tem que pagar as taxas da Jucemate, da Cefaz e tudo mais. Prefeitura, sei lá, um monte de taxa. Você tem que pagar o contador todo mês. Uma microempresa, a partir de microempresa, você não tem como não ter um contador. O MEI, que hoje eu sou MEI, eu faço a minha contabilidade sozinha. Mas, se você não é MEI, você precisa de um contador. Você não consegue fazer sozinho. Você tem que emitir nota fiscal. Você tem que ter um certificado digital. Tudo pago, gente. Tudo pago, tá? O certificado digital você paga por ano. Sem o certificado você não consegue emitir a nota fiscal, tá? Tudo isso foi simplesmente caindo na nossa cabeça. Dia após dia. Todo dia era uma novidade. Todo dia era uma novidade de uma coisa que a gente não fazia a mínima ideia. Por quê? Eu nunca tinha tido uma empresa. Eu era sócia na empresa do meu marido. Nunca administrei nada. Eu tinha uma vaga noção. A minha sócia também nunca tinha tido uma empresa.
Ela tinha um nome como participante em outra empresa também, que era uma outra coisa, um sindicato, não tinha nada a ver. Nenhuma das duas sabia de nada. Eu tinha uma vaga noção, porque eu trabalhava na loja com meu marido, mas eu não sabia de todas as implicações administrativas que tinha ali numa empresa. Então, pesquisa e planejamento foi o principal. Esse foi o que eu acho que foi o principal motivo que derrubou a gente. Por que eu falo derrubou? A gente acabou fechando a loja. Hoje eu ainda tenho brechó. Por quê? A gente decidiu encerrar lá, fechou a empresa, encerrou tudo, e eu resolvi continuar sozinha. E aí, como eu já tinha me desvinculado da loja do meu marido, eu consegui abrir um MEI. Aí, beleza. O MEI, eu pago de imposto R$70 por mês, 70 e poucos reais. Gente, é totalmente diferente. Eu pago 70 e poucos reais de imposto por mês, eu não preciso de contador, eu não preciso emitir nota fiscal, é tudo muito tranquilo, né? E como eu não tenho assim, eu compro mercadoria para vender, não. Eu trabalho com roupas seminovas, roupas usadas. Eu não tenho que emitir nota de entrada e de saída, nada, né? Porque eu não compro mercadoria. Então, é uma coisa totalmente diferente. Mas a gente penou muito nesse período, desde a abertura da loja até o fechamento, que foi de maio até outubro do ano passado. Foi quando a gente percebeu que não estava funcionando. Não estava dando certo, a gente estava trabalhando para pagar conta e às vezes nem pagava as contas. Como assim? A gente entrou no primeiro mês, foi tudo beleza, vendeu o que a gente achou que era muito, e do segundo mês para frente, só foi caindo. Cada mês menos, cada mês menos. E eu tenho um pouco de experiência na área de marketing digital, de divulgação, é uma área que eu gosto muito. E eu divulgava muito. A gente não fez muitos patrocinados, fizemos alguns só. Eu acho que a gente devia ter feito muito mais. A gente entrou no mercado, primeiro, que era desconhecido, a gente só conhecia como cliente. A gente não sabia o que era necessário para tocar uma loja de roupa. Por quê? Cada tipo de empresa tem as suas particularidades, né? É óbvio. Depois eu comecei a fazer uns cursos, comecei a me informar mais, porque eu não gosto de não saber das coisas. E quando você não sabe, muitas vezes você toma prejuízo, né? No mínimo, você vai se aborrecer. Aí, esse aborrecimento pode virar prejuízo, que foi o que aconteceu. A gente não trabalhava com coleção. Se você tem uma loja de roupa formal, você trabalha com coleções. Coleção verão, coleção de inverno, coleção outono, sei lá. Apesar do Brasil ser mais verão o tempo inteiro. Mas você tem as coleções que vêm da fábrica para te ajudar. É diferente. A fábrica te fala, olha, outra coisa. Por mais que a fábrica te diga, no caso das roupas, a tendência agora é essa. Então, eu vou ter roupa nesse estilo. Você tem que saber se a sua clientela usa aquele estilo de roupa. Não adianta estar na moda se a minha clientela não veste. Então, eu tenho que conhecer a minha clientela. Gente, isso é tão importante que vocês não fazem ideia. O que a gente pensava? Né? Na nossa ingenuidade, a gente pensou que a gente ia simplesmente herdar as clientes da antiga dona. Que não aconteceu. Não aconteceu. Até porque ela estava num processo já meio de fechamento da loja. Um dia abria, outro dia não abria, ela perdeu muita clientela. E as que sobraram não se tornaram nossas clientes automaticamente. As fornecedoras de roupas, algumas ficaram com a gente e outras sumiram.
Então, a gente tinha várias implicações aí. Tudo por falta de pesquisa e falta de planejamento. A gente tinha que construir uma clientela. A gente não sabia como construir essa clientela. A gente foi fazendo. Sabe quando você vai trabalhando? Assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas sem planejar. Sem planejar. Então, tudo gira em torno dessa palavra, planejamento. Planejamento. E vou colocar aqui uma coisa que parece coisa de direito, conhecimento de causa. Você precisa conhecer o seu negócio. Você precisa conhecer o seu negócio. Sem conhecer, você não vai para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum. Você precisa saber até onde você tem que chegar. Outra coisa que foi muito ruim. Por conta da falta de planejamento, a gente não esperava abrir um negócio, a gente abriu no susto, a gente não tinha capital de giro. Você não pode abrir um negócio sem capital de giro. Não pode. Você tem que ter uma reserva guardada. Eu acredito que de pelo menos 6 meses. Tipo assim, eu tinha uma despesa de R$4.000 por mês. Eu tinha que ter pelo menos, 6 vezes 4, 24, uns 24 mil, pelo menos, para me garantir durante 6 meses. Vamos supor que no início eu não vendesse nada. Vamos supor. Oi, Cristina, bom dia, tudo bem? Bom dia, Alvina, bom dia, Selma, sejam todas muito bem-vindas. Vamos supor, vou abrir um negócio. Eu vou ter que calcular, eu vou ter uma despesa de tantos mil por mês. Eu tenho que ter uma segurança, normalmente eles falam 1 ano, tá? Pelo menos, para mim, pelo menos 6 meses. 6 meses, então seria 24 mil. Eu tinha que ter pelo menos 24 mil em caixa para garantir o pagamento de todas as minhas despesas durante 6 meses, supondo que eu não venderia nada, tá? Para eu não ficar enforcada, tirando dinheiro de outros lugares para poder pagar as despesas se as vendas estão baixas. Então, se você quer mesmo abrir um negócio, não, eu tenho certeza, é isso que eu quero fazer, eu me identifico com esse tipo de negócio, vai pesquisar primeiro. Pesquisa, procura ajuda, procura informação. Tem um problema, tá? Não adianta procurar pessoas da mesma área. Normalmente eles não gostam de passar informação. Eu não entendo isso. Eu não entendo de verdade. Eu não vejo problema nenhum em passar para uma pessoa que está começando informações sobre o meu negócio. Mas as pessoas veem como concorrência. As pessoas normalmente não se garantem. Elas têm muito medo da concorrência. Então elas não passam informação. Não passam. Isso aí você pode ter certeza, né? Porque a gente sabia que o pessoal de brechó, os brechós funcionam de duas formas. Ou você trabalha com consignação, como eu trabalho, ou você compra as roupas. E existe, por exemplo, gente que compra roupa não só de pessoa física, mas como também de lojas. Você vai nas lojas, essa coleção aqui não vendeu tudo, eu tenho esse aqui, eu vendo para você mais barato. Tem esses caminhos que você consegue, ninguém te conta. Ninguém te conta. Ou você paga um profissional que vai te orientar, te dar uma mentoria, fazer um curso, ou você vai aprender na raça, tá? Isso não é só no ramo de brechó, isso é em qualquer negócio que você for abrir. A Denise, por exemplo, ela dá assessoria para quem quer abrir franquia. Então, se a pessoa vai abrir uma franquia, ela vai procurar a Denise, contratar o serviço dela. Porque se ela for num outro franqueado para perguntar como que ele fez, o caminho das pedras, tudo, ele não vai querer falar. Não vai querer. Eu sei, porque eu, inclusive, tentei isso num outro negócio que a gente queria abrir e a pessoa não quis me falar. E beleza, ela não é obrigada. Eu não vejo sentido nisso, mas, enfim, né? Então, você tem que pesquisar. Você tem que ter uma reserva que vai servir do seu capital de giro.
Outro erro muito grande, que esse eu acho bem complicado, ainda acho complicado. Separar o dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica. Esse eu ainda tenho dificuldade, vou confessar. O ideal é você ter uma conta pessoa jurídica e uma conta pessoa física. A conta da pessoa jurídica é da sua empresa. Você não pode usar o dinheiro que entra lá para fazer suas despesas pessoais. Você tem que criar o seu prolabore. Aí você tira, que seria o seu salário, o seu pagamento, porque você está ali trabalhando, você tem que receber, certo? Então você tem que definir um prolabore para você e separar da conta da pessoa jurídica. Por quê? Ali na conta da pessoa jurídica, eu preciso ter o dinheiro para repor o estoque, para pagar imposto e para fazer investimento. O seu negócio não pode ficar parado, ele tem que crescer. Poder pode, né, gente? Mas não essa não é o sentido. Ninguém abre uma empresa para ficar desse tamanho o resto da vida. A gente quer crescer. Para crescer, você tem que investir. Tem que ter investimento. Não tem jeito. E a gente, do jeito que a gente abriu o brechó na época, a gente só tinha o dinheiro para começar o negócio. Olha só que loucura. Foi muito doido, assim, pensando friamente depois de todos os perrengues que a gente passou por conta disso, foi só aprendizado. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Nunca mais. Nunca mais eu abro um negócio sem saber exatamente todas as implicações dele. Como que ele funciona, o que eu vou ter de despesa, o que eu preciso de investimento. Tudo. Tudo. Tá? Não tem como. Não tem como você ter sucesso fazendo as coisas desse jeito. Começando na empolgação. A empolgação é boa? Ela é ótima. Eu acho que tem que ter empolgação. Você tem que ter um brilho nos olhos para abrir um negócio. Tem que ter aquela vontade, aquela alegria de fazer aquilo. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Por quê? Quando você começar a passar os perrengues por conta de não conhecer o negócio, não ter um planejamento, talvez você até desgoste do negócio. Você fique frustrada e não queira mais aquilo para você. Não, isso aqui não é para mim. E às vezes é. Mas você que fez tudo errado. Então, gente, é o seguinte. Tem que pensar muito, tá? Senta, conversa, ou com o seu sócio, sua sócia, o provável sócio, ou se você vai abrir sozinha, procura o máximo de informação que você puder. Põe tudo no papel, planeja. Se você não consegue fazer isso, contrata alguém. Contrata alguém para te ajudar. Tem coisas que não tem como. Ah, não quero gastar, vou abrir aqui de qualquer jeito. Você vai gastar muito mais. Você vai gastar muito mais por conta de todos esses problemas que vão aparecer, porque eles vão aparecer. Você não vai saber lidar. E aí, de última hora, você vai ter que correr atrás de alguém e é só dinheiro que vai. Só dinheiro que vai. A gente pegava as roupas, a gente não sabia nem precificar. E a gente ficava assim, e agora? Que preço será que eu coloco aqui? Esse preço está baixo, esse preço está alto. Aí a gente não sabia, quando começou as vendas caírem, a gente não sabia se era porque era o movimento normal do mercado, ou se era porque as roupas estavam caras. A gente não sabia. A gente não sabia dizer o motivo. Divulgação tinha. Divulgação tinha um monte. Aí você fica, gente, mas eu tô divulgando, por que não tá vendendo? Divulgar só não é o suficiente. Não é suficiente. Às vezes você tá divulgando e não tá chegando na pessoa que tem o perfil ali. Vou falar no caso específico aqui, tá? Aí vocês levam serve para qualquer caso. Brechó é uma coisa muito específica. Em Cuiabá, a gente tem um monte de brechó. Só que o público de brechó não é muito grande. Depois, quando eu era só cliente de brechó, era tranquilo.
Depois que eu passei a ser dona, eu percebi que ainda existe muito preconceito em relação a brechó. Muito preconceito. As pessoas, ai, roupa usada. E tem roupas, a gente tem roupa aqui, a roupa às vezes foi usada uma vez, ela está novíssima. São roupas de qualidade. Tem roupa básica? Tem roupa básica também, do dia a dia, roupa comum, mas tem muita roupa de qualidade, roupa de marca. Mas a maioria das pessoas ainda não vê isso. Então, o cliente de brechó é um cliente muito específico. Ou ele vai em busca de roupa de qualidade com preço baixo. Quando eu falo preço baixo, não é assim um troço de graça, mas um preço baixo considerado com o preço que é praticado hoje nas lojas de roupas tradicionais, que não está barato. Uma mulherada sabe. Quem compra bastante roupa aí sabe que roupa não está barato. Então, o cliente do brechó é assim, ou ele está em busca de roupa de qualidade com um preço mais acessível, não vamos falar barato, vamos falar acessível, barato não é legal, um preço mais acessível, ou ele vai pela consciência, é um modo de pensar, eu vou comprar no brechó porque eu não concordo com a indústria têxtil fabricando milhares de peças de roupa anualmente e gerando um descarte, um lixo muito grande, porque é o que acontece hoje. Ainda mais com o fast fashion, que é essa moda muito rápida, tipo de Shein, de Shopee, e dessas lojas de departamento, tipo Zara, essas mais conhecidas. Eles fabricam roupa muito rápido, umas roupas que não duram tanto tempo. Por quê? Porque eles querem sempre ter novidade. Sempre ter novidade, sempre ter novidade. E nessa loucura aí vai produzindo muita roupa e tem descarte de muita roupa. As pessoas usam um pouco as roupas e já vão descartando. Então o lixo que a indústria têxtil produz é muito grande. A pessoa que tem a consciência disso, ela prefere comprar no brechó. Por quê? Porque aí você faz a moda circular. Você não descarta a roupa tão rápido. Uma roupa que eu usei pouco, já não me agrada mais, ou eu engordei, ou eu emagreci, eu passo para frente, né? Oi, Juliana, bom dia, tudo bom? Então, tem esses tipos de cliente. É claro que cada negócio tem os tipos de cliente, né? Então, o que a gente errou muito na abertura do brechó foi isso. Não ter planejamento, não ter conhecimento do mercado, não ter capital de giro. Essas foram as principais, que é o que derruba um negócio. Gente, isso derruba um negócio. Derruba. Tudo bem? Isso derruba. Então não adianta você ir na euforia. Esquece a euforia, tá? Esquece a euforia. Formalize o seu negócio, porque ficar na informalidade também não tem como. A gente era uma loja aberta para rua. Se uma pessoa abre um negócio dentro de casa, no fundo do quintal, às vezes até consegue levar um tempinho sem formalizar. Mas chega uma hora que não tem como. Você precisa formalizar, né? Então, tô com vontade de começar a empreender. Beleza. Vai pesquisar primeiro? Pesquisa o seu nicho. Tente saber o máximo possível. Tenta saber quem é o cliente que você vai... Tenta saber, não, você precisa saber. Já pensa no cliente que você quer atender, como que você vai chegar até esse cliente, que estrutura você vai precisar, se vai precisar de funcionário, se você consegue trabalhar sozinho um tempo. Tem que pensar em tudo, tá? A gente entrou lá e olha que nós éramos 2. Gente, é muito trabalho. É muito trabalho. A gente viu que até em 2 era complicado levar. Eu conheço gente que trabalha sozinha em brechó. Hoje eu estou trabalhando sozinha. Mas não é fácil. Não é fácil. Então, você tem que saber o que você precisa fazer, tá? E outra, tenha um capital para te garantir pelo menos 6 meses, no caso de você não vender nada. É claro que isso não vai acontecer, mas você tem que pensar assim, eu tenho um dinheiro para me garantir por 6 meses
para não sacrificar a empresa, não ficar tirando dinheiro da empresa, porque também não vai para frente, né? Então, é isso. Empreender é muito bom, eu gosto. Engraçado que eu nunca tinha pensado em empreender, né? Jornalista, sempre fui CLT, nunca pensei em ser CLT, eu vejo assim como confortável, não me levem a mal, tá? Confortável no sentido de você tem um emprego fixo, é claro que você pode perder ele, tá, gente? Vamos falar assim por cima. Ah, eu tenho um emprego, eu tenho férias garantidas, eu posso ficar 30 dias sem trabalhar, que eu vou receber da mesma forma e ainda recebo um extra. Eu tenho 13º, eu tenho fundo de garantia, tenho aposentadoria e tal. Beleza. Você vai empreender, a história é outra. Se eu dependo da minha força de trabalho, por exemplo, eu produzo as bolsas no ateliê, no caso do ateliê. Se eu ficar 30 dias sem produzir, de onde eu vou tirar dinheiro? Para eu tirar férias, ficar parado uns dias sem produção, eu vou ter que, por um tempo, antes de tirar as férias, trabalhar dobrado para compensar esses 10 dias que eu vou ficar parada. Eu vou ter que fazer uma reserva para poder tirar essas férias. Então, é tudo muito diferente. Aí você fala, eu vou empreender porque eu não quero ter chefe, eu quero fazer meu próprio horário e tal. É verdade? Mais ou menos. Seu chefe é você. Você faz seu horário? Faz. Só que, por exemplo, se no meio da semana eu quero resolver alguma coisa particular, eu preciso ir ao médico, eu quero resolver alguma coisa, ou eu simplesmente cansei, eu quero parar e descansar, eu paro e descanso. Só que depois eu vou ter que compensar isso. Porque nesse horário que eu tô descansando, eu tinha alguma coisa para fazer. Se eu não fiz naquela hora, eu vou ter que fazer em outra hora. Então, eu trabalho fim de semana, eu trabalho feriado. Eu tenho problema com isso? Nenhum. Mas nem todo mundo tem esse perfil. Eu não tenho problema com isso. Não, é feriado, eu não posso fazer nada. Não. Se eu não vou passear, se eu não vou fazer, né? Se eu não tenho um evento para ir, não tenho nada, eu vou trabalhar sem problema nenhum. Não, para mim isso não me incomoda. Incomoda os outros. Às vezes a família fica incomodada. Ai, você tá trabalhando fim de semana. Ai, você tá trabalhando de noite. Mas o incômodo é deles, não é meu. Eu não me incomodo. E tá tudo bem. Tem gente que não se adapta. Tem gente que vai empreender e, meu Deus do céu, nunca mais quero isso, não quero saber, não é pra mim e pronto. Cada um tem o seu jeito. É questão de personalidade, né? Eu me dei bem no empreendedorismo, eu gostei, eu gosto de ser minha própria chefe. É claro que tem muito perrengue, mas eu prefiro assim hoje do que voltar a trabalhar para outra pessoa, né? Então, gente, é isso, tá? O conselho que eu dou, se você quer abrir um negócio, quer começar a empreender, pesquisa bastante primeiro, planeja, tenha uma reserva financeira e separe a conta de pessoa jurídica da conta de pessoa física. Isso é essencial, tá? Senão você começa a pagar as suas despesas físicas com o dinheiro da jurídica e aí chega um imposto para pagar, aí chega alguma coisa que você tem que fazer e você não vai ter o dinheiro lá. Então isso é muito importante, tá bom? Eu espero que tenha valido para vocês de alguma forma. Para mim, essa experiência foi essencial, porque eu nunca mais vou cometer os mesmos erros, né? De ir só na empolgação. Então, não é fácil. O povo acha que empreender é fácil. Ah, você empreende, né? Aí você pode parar a hora que você quiser, você pode fazer. Não é assim. Não é assim, né? Tudo tem uma consequência. Principalmente se você é sozinha, é isso que você falou. Principalmente se você é sozinha. Tem consequência. Tem dia que eu quero jogar tudo pra cima. Vou sair, vou tomar um café. Eu vou. Só que depois vou ter que trabalhar de noite. Ou vou ter que trabalhar fim de semana. Pra compensar o que eu não fiz nesse horário que eu tava lá de madame tomando café. Né? Mas eu gosto. Eu gosto. Então,
você tem que gostar. Se você não gostar, minha filha, não vai pra frente. O básico é gostar, né? Então, procura cometer o mínimo de erro possível para você poder evoluir. Porque quando você não evolui, também dá uma frustração muito grande. E foi a frustração que a gente teve lá no brechó. Porque a gente trabalhava que nem cavalo, de verdade, e a gente não via retorno. E a gente não conseguia identificar por que não tinha retorno. Essa é a verdade, a gente não conseguia identificar. Tudo por falta de pesquisa de mercado, falta de planejamento. Então, a frustração é muito triste. É muito triste. É uma sensação de fracasso. Então, é melhor você se preparar antes. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude alguém. Eu vou deixar salvo aqui, vou levar para o meu canal do YouTube, para depois, se alguém quiser ouvir. Eu gosto muito de caminhar ouvindo alguns áudios. Então, às vezes, a pessoa não pode ver agora, mas pode ver depois, né? Então, meninas, obrigado por terem passado por aqui. Fiquem com Deus, um ótimo fim de semana. Um feliz dia dos namorados, né, para todo mundo. Olha, eu tô toda de coração hoje. Beijo, Juliana. Obrigada.